Beleza, peraí, deixa eu começar o raciocínio. Travei. Enfim, essa live aqui vai ser sobre lista e a ideia aqui é criar uma listagem genérica, tá? Vamos criar uma listagem de forma genérica que não interessa qual vai ser o tipo de objeto que você vai rodar ali, obviamente interessa, mas de uma forma mais abstrata, não interessa o tipo de objeto que você vai jogar ali dentro, ele vai fazer a sua listagem. Eu estou usando aqui alguns conteúdos de um vídeo que eu já tenho, tá? Eu não vou passar por cima desses conteúdos que eu já fiz e vou mostrar aqui. Tá. Eu vou mostrar aqui como que ele roda, como que é esse projeto rodando, para vocês verem como que esse projeto era lá no vídeo. Se vocês quiserem ver, ele é um que eu apresentei no Mobile Days. Ele está aí no canal em algum momento, vocês só vejam ele. Ok, eu não sei se ele está no mesmo arquivo, vamos ver. Eu vou ter que rodar ele de novo, porque ele está com o caminho errado. Estava na outra pasta. Vou cozinhar aqui. Mobile Days, esse cara aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer as perguntas. Beleza. E já, como eu falei no começo, quem tiver dúvida pode perguntar. Eu estou com um bate-papo aqui rodando. Se alguém quiser entrar também no bate-papo, pode mandar aí no YouTube que eu vou enviar o link. E no geral é isso. É isso mesmo, ele está rodando aqui. Vamos rodar ele para mostrar como que ele funciona. Porque é importante eu mostrar como que ele funciona aqui para contextualizar o porquê que essa solução é importante. Esse aqui é a lista. Então, basicamente, se a gente for pensar em uma forma... Esse aqui é o projeto que a gente desenvolveu no Mobile Days. Se a gente for pensar num sistema, você tem um RP, você tem um sistema ali de, sei lá, de cinema, de novidades, mas você vai ter uma lista, em algum momento você vai ter uma lista. E se a gente for pensar de forma genérica, como que são suas listas? Você vai abrir a tela, você vai inicializar uma thread, você vai abrir uma mensagem para o cara, antes ou depois da thread, né, com as regras dela. Enfim, você vai abrir a mensagem para o cara, vai inicializar a thread, na thread você vai fazer um get ou um select, vai fazer um loop para apresentar, para inserir os itens na sua lista. No final disso, você vai sumir com esse loading ali, você vai desaparecer com o loading e matar a thread. Se você for pensar nisso, você faz isso o tempo todo no seu software. Todas as telas que você tem em lista é basicamente essa regra. Você vai abrir a mensagem, inicializar a thread, fazer o get ou select, fazer o loop para apresentar os dados, finalizar, desaparecer com a mensagem ali que terminou a lista e matar a thread. É só isso. Se você for ver seu código, se ele só faz isso e ele usa um virtual box e você tem que criar o seu objeto sempre na mão ali, igual eu vou mostrar aqui, cadê ele? Aqui lá no código, né, obviamente eu mostrei como que isso foi feito, mas aqui, por exemplo, aqui é o que eu falei do get, né, que eu estou fazendo um get. Isso aqui eu não estou usando thread, tá? Esse exemplo aqui não vou usar thread também. Mas estou fazendo um get, vou fazer um loop aqui. Esse aqui é a forma padrão, tá? Que eu crio o meu objeto lista, mudo o nome dele, arrumo o alinhamento, e aqui no final eu jogo ele no meu vertical, posiciono ele para o top e vou para o próximo alinhamento. O que é isso aqui? Isso aqui é questão específica, são dados. Então, para cada tipo diferente de frame que eu for fazer, eu vou ter que preencher isso aqui de forma diferente. Mas o genérico é o quê? O geral é o quê? Eu faço esse pedaço e faço esse pedaço. Se você olha para o seu código e você vê, por exemplo, que você tem 3 locais que você usa a mesma linha de código, o mesmo raciocínio, está na hora de você pensar que aquele código pode ser refatorado. Que você pode fazer um método específico que vai fazer aqueles 3 códigos ali, mas que recebe dados diferentes, nesse caso aqui, dessa forma. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente trabalha para fazer esse tipo de refatoração do código? Obviamente você tem que ter essa sacada, você tem que olhar para o seu código e pensar assim, isso aqui está repetido. Eu posso utilizar isso aqui de forma diferente, posso refatorar meu código. E depois é começar a utilizar um pouquinho do conhecimento que a gente tem de POO. Porque o Delphi, apesar dele ser, obviamente, tudo nele é POO, a gente não usa tanto.
Normalmente a gente não usa tanto, a gente vai mais nos drag and drop, nos eventos ali e tudo mais, então a gente não tem tanta visão assim. Mas em que sentido isso seria, tipo, utilizar o PO para você refatorar seu código, fazer ele um pouco mais, a palavra me sumiu, mas fazer ele um pouco mais granulado, não é granulado, dividido ali, né, com mais, tipo, puta que pariu, sumiu mesmo, esquece. Eu não vou lembrar da palavra agora, enfim, mas você vai fazer essa diferenciação, fazer métodos específicos que fazem, que você vai colocar ele ali para fazer uma questão que está repetida. Um exemplo disso, vou pensar assim, é validação de CEP, ou busca de CEP no Web Service. Você faz isso no cadastro do cliente, no cadastro de empresa, no cadastro de fornecedor, de venda, tipo, de usuário do sistema. Você faz em 4 vezes no mínimo. Por que não você fazer um método separado que busca CEP e ele retorna só o dado que você quer, sabe? E aí você trabalha com um dado específico. Seria alguma coisa mais ou menos assim. Então, beleza, vamos focar aqui, né? Não vamos fugir muito, que eu tenho uma mania de devagar, enfim. A ideia é o seguinte, você tem uma listagem e você tem os seus frames. Obviamente, né, eu tinha explicado que o foco vai ser quem trabalha com frame. E não importa nesse caso se você trabalha em um list box ou um vertical scroll box ou horizontal scroll box, não importa. Importa se fosse list view, mas eu não vou trabalhar com list view aqui. Mas esses três não importam, porque eu preciso de um container. Um container que tenha uma scroll, que nesse caso eu me lembro só desses três. Então você pode usar o list box, vertical ou horizontal scroll box para fazer isso. Então você vai ter um container e você vai ter os seus frames criados e você vai apresentar seus frames dentro desse container para fazer a sua lista. Que é basicamente a ideia que foi feita nesse vídeo aqui. Ele está bem mais explicado como que ele fez aqui, mas vamos direto então para o nosso projeto. Essa foi a introdução. Oh, eu pensei que ele ia abrir a tela dos projetos recentes. Esquece. Live listagem genérica. Aqui no mobile, listagem genérica. Antes de eu passar para a próxima etapa, eu vou ler o que falaram. Boa noite, Wallace. Boa noite para todo mundo que está aí. Eu acho que eu não falei boa noite para todo mundo. Enfim. Criei uma thread, faço teste no fechamento do formulário, verificando se a mesma sendo executada. Se estiver, dou um terminate, porém dá erro de fechamento. Tem um vídeo meu falando sobre thread, exatamente sobre esse erro, viu, Williams? Não exatamente sobre esse erro, mas como você faz isso de forma correta no meu ponto de vista, óbvio. Dá uma olhada lá, é um vídeo no canal que tá um vídeo de 2 horas. Desculpa por isso, mas é um vídeo de 2 horas e ele tem muito conteúdo. Você vai ter que ir pulando até achar o vídeo que você quer, a parte que você quer. Ok, a ideia aqui é a seguinte. Se a gente tem aqui sempre um vertical scroll box no fundo ou uma list box no fundo e nós temos que apresentar de forma genérica aqui um T-frame, que ele seja de forma genérica, a gente pode pensar em duas formas. Interface, você pode criar uma interface ali e usá-la, ou você pode trabalhar com herança. Nesse caso, eu particularmente prefiro trabalhar com herança. Tá? Por que herança? Porque igual o FDMin Table herda do dataset em algum momento da vida dele, você pode usar uma questão tipo distribuir, tipo fazer passando o dataset sem passar o FDMin Table. Então você tem uma forma ali de passar coisas mais tipo superiores, né, mais bem desenvolvidas, mas não, que é do tipo base. E é por isso que a herança é importante, que você vai herdar as características daquele objeto e você só precisa passar como se ele fosse o básico e não o objeto específico. Eu não acho que não consegui explicar direito, mas vocês vão ver como isso funciona. Mas por que que eu trabalharia com herança? Exatamente para fazer esse ponto de genérico. Ele tem que ser genérico, então eu vou trabalhar com herança. Se eu vou trabalhar com herança e dos frames em si, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o frame base. É o frame que eu vou usar para herdar. Então, a gente vai fazer isso, tá? Vou vir aqui, New, Order, pesquisar aqui o frame, Firemonk Frame. Eu vou salvar ele primeiro. Ele é uma view, e como ele é base, ele não é muito específico, eu vou fazer o quê? Frame list base. Uma dica que eu dou, tá? Tudo que vocês vão fazer, tentem fazer em inglês. É muito, muito, muito importante, e eu aprendi isso na prática. É muito importante que todos os seus códigos, principalmente os públicos, sejam feitos em inglês.
Aqui no caso vou renomear ele, vou colocar frame item list, foi esse o nome que eu dei? Não, frame list base. List base, aqui, vou salvar e beleza. O nosso frame base, que vai ser a questão de herança, já está funcionando, já está aqui distribuído, já está criado. O que eu vou fazer nele? O que é replicável para todos os meus outros frames. Eu, por padrão, gosto muito de usar um layout. No fundo para receber todos os meus dados, tá? Eu sempre gosto dele como contents. Eu sempre tiro do layout o tab stop e vou dar o nome dele de lyt background. Opa, boa noite para quem entrou aí. Se quiserem fazer pergunta, podem fazer. Eu respondo quando tiver tempo. Ok, vou fazer o background aqui. Já dei o nome para ele. Ele é 0, ok. Outra coisa que eu gosto de fazer nesse caso, que eu estou trabalhando com frame, é colocar 2 retângulos. Por que 2 retângulos? Um que vai ser do fundo, tá? Ele vai representar como se fosse o fundo do meu frame, que eu vou colocar como none. Eu não quero que ele tenha cor. Fundo do meu frame, e eu vou fazer ele como RCT background. E o outro é onde eu coloco os objetos. Por que onde eu coloco os objetos? Porque eu posso querer, por exemplo, ter uma margem diferenciada ali por algum motivo e fazer cores diferentes. Eu podia muito bem usar o stroke desse item aqui, mas não é a minha ideia nesse sentido. Aí eu gosto de colocar sempre 2, mas vocês podem fazer o frame base de vocês do jeito que vocês quiserem, tá? É opinião de vocês, o projeto é de vocês, então pode fazer do jeito que vocês quiserem. Aqui no caso, eu coloco o nome também e dou uma margem dele de 5. Sempre dou uma margem de 5. Beleza. Isso aqui é o que o meu frame base vai ter para questão de interface gráfica. Ou seja, todos os frames que eu herdar desse cara aqui agora, eles vão ter essa interface gráfica. E aí eu vou fazer aqui a altura dele de 80, fixo, e o tamanho dele colocar 300. Não precisa ser muito grande não, tamanhos fixos aqui. Ok, agora vamos trabalhar no código. Por que eu vou trabalhar no código dele? Porque eu quero que o código também seja herdado. Tá? Então, quando eu fazer lá a herança do meu frame, ele vai herdar também o código. Então, aqui a gente tem o tipo private, public e nós temos um que é protected. Para que serve o protected? Para que serve o private e protected? Isso é encapsulamento, um argumento do encapsulamento. Eles falam muito. Você protege os seus dados. Tá? Você vai proteger os seus dados, óbvio, né, para acesso direto de outras formas. Mas o que eu gosto muito de encapsulamento é que você faz o que você quiser do seu dado. Você põe ali o seu dado, por exemplo, que ele é datetime, mas o cara vai enviar string para ti. E ele recebe string, mas converte para datetime para você já ter seu datetime. E é por isso que eu acho interessante o encapsulamento. Mas enfim, isso aqui eu vou explicar daqui a pouco como que ele faz, mas eu vou direto aqui para o assunto. Eu gosto muito de colocar em protect as coisas, porque o protect, o private, quem vai usar, por exemplo, no private, é só esse cara. Realmente é só esse cara. O protected, quem vai usar ele, esse cara pode usar. Vocês vão ver lá na frente como que vai ser usado. Esse cara pode usar e quem herda dele também pode usar. Então, todos os meus outros frames vão poder usar as variáveis que eu colocar aqui em protected. E quando eu colocar em public, todo mundo que dá uses na sua uses vai poder usar o public. E que não é muito legal, né? Tipo, tem coisa, obviamente, que você quer ter a visibilidade ali para não atrapalhar na hora do desenvolvimento e tal, pra você não ficar perdido. Mas, enfim, o que eu gosto de colocar aqui no protected? Vamos pensar aqui. Tem muita coisa que é interessante a gente colocar, tá? Por exemplo, eu gosto muito de colocar aqui em Protected um negócio que é tipo uma procedure que dá um set background color. Porque aí, por exemplo, você quer mudar a cor, você quer que o outro formulário ou de aquele método lá mude a cor ou aquele frame. Eu vou deixar aqui, quer ver? Vou deixar de jeito aqui. Vocês vão ver o que é, mas é como se aquele frame, por exemplo, de vendas, eu quero mudar a cor do fundo quando a venda tiver com o título em atraso.
e ela fica vermelha. Então coloca em protect aqui e todo mundo que herda vai poder usar esse método direto sem ele precisar ser público. E eu só faço a chamada, ele está passando isso para frente, coisa que se tivesse em private, aqui eu não poderia fazer isso. Vocês vão ver lá na frente quando eu estiver herdando já. Vou colocar string aqui, vou apertar Ctrl Shift C e vou mudar a cor do, né, que é o método normal do próprio Delphi, né? Que é o fill color recebe string to alpha color. Color, ele vai dar errado. Eu já sei que ele vai dar errado. Vou dar o Ctrl Shift A. Acho que ele não vai me dar porra nenhuma. Não me deu nada, mas eu acho que é System UI Const. É isso? É isso. Beleza. Então já aqui já está tudo certo. Então, o que acontece? Por que eu coloquei em Protected? Porque eu quero que a minha classe lá atrás use. E isso aqui é a questão da herança. Que quando eu jogasse em private eu não iria usar. Se fosse em público todo mundo iria usar. Mas eu não quero isso. Eu quero que só quem herda usa. Eu vou deixar aqui reduzido desse jeito aqui. Porque obviamente a gente poderia colocar aqui, por exemplo, uma variável aqui. fIdentity. Identity, que ela é string. Que ela vai trabalhar com o quê? Ela vai ser tipo a identificação do meu frame. Você faz o que você quiser aqui no identity, joga um index, joga um código do seu produto, etc. Faz o que você quiser. Deixa eu jogar aqui para a gente ter a visão de como que isso funciona na herança em si. Mas beleza. Como que agora a gente poderia trabalhar na questão da herança, tá? Aqui a gente trabalhando, a gente vai usar os dados de pessoa, tá? SM pessoa. Então, o dado de pessoa tem o ID e o nome. Um filhão, carrega. Ele tem ID, tem first name e second name. Beleza. E e-mail. Vamos pensar assim. Por algum motivo, você quer duas listas diferentes, tá? Você quer itens de lista, tá? Itens de lista. Você quer um item de lista que apresenta o nome e o sobrenome. E depois você quer um item de lista que apresenta o nome e o e-mail. Por quê? Sei lá. Esse segunda lista é um envio de um disparador de e-mail que a pessoa tem que escolher ali a pessoa. Então vai apresentar o nome e o e-mail, sabe? Alguma coisa assim. Então o que a gente faz? Primeiro a gente tem que criar nossos itens de lista, certo? Então vai lá, normalmente, você vai lá e faz o quê? Order, vou aqui e vou criar meu frame. Porque agora eu vou criar meu item de lista, certo? Normal, tudo bem. Mas não, nesse caso eu quero herdar o frame. Eu vou onde? Em Writable Items e vou escolher meu frame que eu criei aqui para servir de herança. Beleza, quando eu clicar ele aqui, criar ele cria uma unit aqui e a gente pode ver que ele herda exatamente o que o pai ou a mãe interessa já existe. O que não é replicado no código, a gente não vê isso no código, tá? Opa. A gente não vê isso no código por quê? Porque ele abstraiu isso para ti. Tá abstraído. Então, mas a gente sabe que como ele herda, tudo isso aqui do protected e do public está acessível aqui dentro do nosso frame que a gente acabou de criar. E é por isso que a herança é interessante. Uma das coisas que a herança é interessante. Eu vou salvar isso aqui, como ele é pessoa, e é uma listagem, vou salvar lá na pastinha pessoa. Vamos, filhão, carrega. Pessoa. Nesse caso aqui vai ser pessoa, né? Vai ser um item de lista, né? Mas ele vai ser dados, eu vou pensar os dados da pessoa, item list, tá? Salvei aqui. Beleza. E a questão da herança aqui, como a gente tem certeza que a herança funciona? Vou mudar o nome aqui, que o nome está errado, tá? Frame base list. Vou colocar o nome dele de fill dados, pessoa dados. Cadê o nome? Name. Oh, cacete, tá no outro lugar. Name. Vou colocar o nome de fill aqui, porque fill, frame, item list. Pessoa dados. Pessoa dados. Ok. Nesse cara aqui eu vou fazer o quê? Colocar um label. Colocar um label, que é aqui dentro do RCT Client, porque isso é uma regra minha que eu criei e expliquei lá na frente. Vai estar armazenado como top. E aqui esse label vai chamar LBL name, tá? E o outro aqui
vou colocar outro label aqui, colocar aqui no top também, dentro de RCT Client aqui. Quais são os dados mesmo que eu falei que ele ia apresentar? Vai ser last name, vai ser first name, o nome aqui vai ser first name, first name, last name. Last name ou second name? Last name. Last name. Ok. Então eles vão ser responsáveis por apresentar esses dados da pessoa. Esse aqui é meu frame. Beleza. O que acontece? Já que a gente está trabalhando com frame, uma coisa muito importante. Quer ver? Deixa eu... Já vou criar o próximo frame, tá? Vou vir aqui de novo em New Order. Vou pesquisar aqui. Posso pesquisar Base, que é o nome que a gente deu. Ele vai até filtrar só ele aqui, que é o único Base que nós temos. Vou abrir aqui para criar outra herança, né, desse aqui. E ele vai ser pessoa também. Pessoa, só que ele não vai ser dados. Ele vai ser e-mail. Pessoa, e-mail, item de lista. Ele vai apresentar o e-mail da pessoa. Eu vou copiar esse aqui, que já tem dois labels aqui organizadinhos, e vou jogar aqui. Fechei. Aqui. Jogar aqui dentro. Jogar aqui dentro. Assim. E vai ter o first name e aqui vai ser o e-mail. E-mail. Ok, então aqui nós temos dois objetos. Tá? Uma coisa, cortando rapidamente, para quem está assistindo pelo YouTube, nós estamos no Jitsi. Quem quiser entrar lá, entra, muta e pode perguntar quanto quiser, mas fica mutado, por favor. Enfim, aqui nós temos dois frames e eles herdam do nosso frame base, mas eles são totalmente distintos, tá? Eles são totalmente distintos porque eles apresentam dados diferentes. Eles têm que ter respostas diferentes para o usuário. Porque, por exemplo, se tu quisesse colocar uma imagem, você não precisa colocar imagem na listagem aqui do e-mail da pessoa. Talvez nos dados da pessoa sim, mas você quer colocar imagem. Então, esse cara aqui, que é os dados da pessoa, tem que trabalhar de forma totalmente distinta da listagem de e-mail. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, por exemplo, se a gente fosse pensar que a gente estava trabalhando com modelagem de dados, você tem um objeto ali de modelagem de dados, você faria com que esse objeto aqui, do frame dados, recebesse um dado que ele já espera. Mas nesse caso nós estamos trabalhando, a gente vai trabalhar com o quê? Com as properties. A gente cria propriedades para quê? Property para receber a nossa informação. Nesse caso aqui, o que eu preciso? Obviamente eu vou precisar do ID da pessoa, né? Porque eu tenho lá na frente fazer um controle específico. E o ID, se eu não me engano, ele é inteiro. Integer. Ele é integer. E o próximo dado aqui é o first name. First name é string. A outra property que eu vou precisar aqui é o last name. Para todo tipo de informação que esse frame precisar, eu precisaria criar uma property. Não exatamente uma property, mas precisaria criar uma forma que ele recebesse esses dados, que recebesse essa informação. E a forma mais genérica, não falaria correta, a forma mais usual é com o uso de property. Por quê? Porque você distribui isso aqui de forma com encapsulamento. Porque quando eu apertar Ctrl Shift C aqui, ele cria pra gente os sets. Para que tu colocou um set aqui? Eu não vou usar o last name, tá? Eu vou usar outro tipo de dado que é muito interessante pra gente usar com o set. Tá? Eu vou usar a data de nascimento, o birthday. Tá? O birthday. Vou usar o birthday por quê? O birthday, você pode receber esse dado de várias formas. Se você estiver usando MySQL, se você estiver vindo do MySQL, provavelmente você vai usar ano, mês e dia. Se seu MySQL estiver organizado BR, vai ser dia, barra mês, barra ano. Se você for usar, por exemplo, do SQLite, ele vem ano, tracinho mês, tracinho dia. Firebird, acho que tem um negócio lá com M maiúsculo, um negócio que ele muda o formato, não lembro, e etc. Então você tem vários tipos de retorno aqui. Obviamente o dataset ele vai ser específico, mas você quer apresentar para o usuário sempre de um jeito muito específico. Então, por que é importante o uso do encapsulamento, a property? Porque quando eu vier aqui, por exemplo, falar assim, uma property birthday, ele obviamente é do tipo tDateTime ou tDate, né? Eu gosto de usar sempre datetime, e eu der um Ctrl Shift C, ele vai receber o que aqui pra gente? O datetime, vai receber aqui. Mas eu quero que ele seja formatado. Esse dado precisa estar formatado. Então eu faço o que? LB na apresentação que eu preciso, né, que ele seja formatado,
Text recebe format datetime. E aí eu faço o formato que eu quero aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E eu vou usar value, porque ele está aqui dentro. Value. Então, toda vez que você usar esse frame e você preencher o birthday, ele faz o que para ti? Preenche ele com o formato já que é esperado. Já com o seu formato esperado. E isso é uma visão interessante no seu acoplamento. Porque você faz esse tipo de regra. Você consegue manipular isso. Da mesma forma, você poderia fazer aqui uma property que fosse string. E o set dele é string. Mas aqui dentro, você converte ele para datetime. Datetime to str. Não, str to datetime. E aí você converte isso para birthday, que é o seu datetime. Mas o cara pode enviar string, por que não? Não tem problema. Mas enfim, esse aqui é uma visão interessante. Mas vamos voltar para o nosso objetivo. Sabendo que esse cara aqui é totalmente diferente desse outro cara aqui, e é natural, e lembrando que nós estamos herdando da base, então apesar de ser totalmente diferente, ele tem uma herança em comum, esse cara aqui vai também ter os seus próprios dados. Que é o quê? Uma property, que também recebe um ID, porque é o ID da pessoa, né? Property first name, string aqui, e property e-mail, string aqui. Beleza, massa. Ok. Vou apertar Ctrl Shift C e aqui, beleza. Tá. Outro detalhe, tá? Isso aqui eu gosto de fazer. Vocês viram ali que eu coloquei, por exemplo, aqui no set do birthday, o set do birthday eu coloquei para ele preencher já o LBL birthday aqui com alguma coisa, certo? Etc. Coloquei ele para preencher alguma coisa. Eu não gosto muito de fazer isso, é particularidade minha. Eu gosto de fazer o que, tá? Quando eu faço o set aqui, ele preenche a informação que eu preciso ser preenchida, faz as validações que eu preciso fazer, mas ele vai ter aqui eu vou criar uma protected também, porque se eu quiser herdar isso aqui no futuro, protected. Isso é só uma questão, você não precisa usar o protected o tempo todo e nem ficar com essas ideias, você pode usar o private. Na realidade eu vou usar o private porque nesse sentido, só para não complicar, eu vou fazer o que? Um procedure show values, que ele vai mostrar meus valores. Values. Opa. Errei. Show values. Beleza, o que ele vai fazer? Quando eu chamar o show values, ele vai fazer o lbl first name.text recebe first name. Quando eu chamar isso aqui, ele faz o birthday, vai receber o format datetime. Eu podia ter copiado, né? Barra mês, barra 1, 2, 3, 4. Ok. Quem ele recebe? O meu birthday. Então ele vai fazer isso. Ah, por que você faz isso, cara? Beleza. Se a gente for pensar, por exemplo, o frame é um objeto. Ele tem que ser criado em algum momento. Quando você cria um objeto, executa quem? O onCreate. Vamos no onCreate dele? Ele não tem onCreate aqui declarado. Por que não tem onCreate declarado? Porque a base dele não tem. A gente vem o quê? Vem aqui, aperta Ctrl Space, Ctrl Space e escreve Create. Ele já vai dar pra gente aqui o cabeçalho correto. Aperta Ctrl Shift C, beleza, ele está aqui. Por que eu estou mostrando isso aqui? Normalmente, quando você está criando um form, um frame ou qualquer outro tipo de coisa, a gente enfia tudo no Create. Você pensa só, o Create não tem nada a ver com a apresentação. Ele vai criar e ele precisa fazer o que é básico. Porque quando você faz o Create, você faz um loop ali ou um get, alguma coisa, ele nem passou do Create ainda, ele nem apresentou para o usuário ainda aquela parada e ele já está travado, pensando. Então no Create você faz coisa básica e usa outra regra aí depois do Create, em outro momento qualquer, para ele fazer as buscas pesadas, apresentação de dados, buscar uma imagem, etc. Como que eu faria isso? Eu particularmente faço isso. Eu gosto de usar, nesse caso, eu estou usando o frame, eu gosto de usar o painting do meu background. Eu venho aqui no meu background, que está lá na herança, ele vem da herança, e vou usar o paint dele. Para que eu vou fazer nele? Vou fazer o show values. Vou fazer a apresentação. Então, quando eu criar ali, eu não estou com o código aberto aqui, mas eu crio, eu coloco no meu vertical, lembrando que o vertical está com um begin update, não está atualizando a interface naquela hora, vocês vão ver lá na frente.
ele não está colocando na tela, ele está colocando dentro do objeto, mas não pintou na tela ainda. Então ele não está sendo pintado, isso aqui não está sendo executado. Então se você colocar um get aqui dentro, o seu create vai ser rápido. Passou o create, você fez seu loop rapidamente, criou. Quando você for pintar o frame, esse frame aqui, que é aquela hora que apresentou aquela informação na tela, ele entra aqui dentro e apresenta a informação. Pensa só, você tem 20 mil itens apresentados ali dentro do frame. Seu celular cabe 15, ele vai fazer o show values para 15. Se você tem uma thread ou um get, ele vai fazer um get para 15, não para 20 mil. Então você já ganhou um desempenho aí, tá? Nesse momento você já ganhou um desempenho, colocando no nosso painting. Tem um problema sério do painting, ele executa o tempo todo. É tipo assim, a cada meio segundo ele executa, porque é toda hora que o GPU pinta na tela, ele está executando um paint. Aí você tem que ter uma regra, né? Tem gente que chama de gambiarra, chama de solução. No caso, eu vou usar uma variável aqui, uma propriedade do próprio objeto visual, a maioria dos objetos tem, que é tag, que ele é inteiro. Se ele for diferente de zero, eu saio. Por quê? Porque aqui logo eu já preencho ele como zero. Então a primeira vez é sempre zero, é o nativo dele, tá? É padrão é zero. Ele vai entrar porque é zero, né? Ele é igual a zero, não é diferente, então ele entra. E aí ele já muda para 1. Quando eu estiver fazendo aqui aquele processo pesado, enquanto eu estiver fazendo esse processo pesado aqui, que é o show values, que eu estou buscando informação, ele vai entrar 10 vezes aqui dentro, mas nunca vai passar mais pelo meu show values. Passa só uma vez, a minha primeira vez, porque ele está igual a zero. E ele faz só isso uma vez. Então, quando eu pintar na tela, ele faz isso e não faz mais. E vai fazer só para quem está apresentado. Beleza, aqui você já ganhou desempenho. Tá bem organizadinho, você já ganhou desempenho. Lembrando que o Ellipson Basic, o background aqui, é da minha herança, tá? Ok, vou fazer a mesma regra aqui, lá para o meu lista de e-mail. Tá? Eu vou vir aqui no meu background, vou fazer isso aqui, colocar ele aqui. Eu não tenho show values declarado ainda. Eu vou vir aqui, procedure show values, vou declarar ela. LBL first name.text recebe f first name, LBL e-mail.text recebe f e-mail. Para quem está vendo isso aqui pela primeira vez, eu acho que não deve ter ninguém aqui pela primeira vez vendo esse tipo de coisa, deve estar se perguntando assim. Deve estar se perguntando assim, para que fazer esse tanto de código aqui? Esse negócio aqui não faz sentido nenhum. Beleza, a gente está fazendo na mão. Se você já usa o Frame, você entende que você vai ter que passar por isso em algum momento. E isso aqui é natural. É basicamente o que o View faz no Bind. Ele faz mais ou menos isso, tá? Mas obviamente abstraído. Então, é basicamente todo frame que você for ter que fazer, como ele tem uma regra diferente, um ciclo de vida diferente dos outros frames, ele tem que ter código específico para aquele frame. Então, esses são os códigos específicos do frame, tá? Outra coisa que a gente podia fazer também, eu não vou entrar nesse sentido, é fazer uma sobrescrita, um override aqui do show values. Então, isso aqui fica lá na base e eu só faço um override, mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Porque o foco aqui é outro. Mas aí ficaria mais, tipo, abstraído possível, porque eu não precisaria nem fazer isso aqui em todos os frames, tá? Fica mais legal também. Mas enfim, eu vi que teve uma pergunta aqui importante do Edu. Colocar no painting, tá? Não é no paint, é no onPainting. Pode deixar mais dentro do app? Sim, pode. Exatamente pelo que eu te expliquei aqui. Vamos pensar aqui. A gente não tem essa regra aqui, tá? E eu estou usando onPaint. OnPaint é o tempo todo. O paint é quando ele pinta. Ali, tipo, ele é diferente. Ele executa o painting primeiro, para depois executar o paint. Ele é diferente, por isso que eu gosto de usar o painting. Então, se você não tem essa regra aqui que controla se ele já fez isso ou não, e ele entra o tempo todo aqui no meu show values, isso quer dizer que se seu show values tem uma coisa muito pesada, pensa que você tem um get aqui, ó, pegando pensa aqui que você tem um get pegando a imagem, tá? Get image. Tá pegando a imagem. Obviamente esse get é pesado, cara. Se você faz isso o tempo todo, seu software trava. Você tá, obviamente, tem que rodar isso aqui numa thread, tá? Mas se for pensar em não thread, o seu software vai travar. E se estiver usando thread, o processador tem limite de thread, ele vai dar um exception, o seu software vai fechar. Enfim, você tem que fazer essa regra aqui para que ele execute isso aqui uma vez. Senão ele vai executar isso aqui o tempo todo. Consegui responder essa pergunta? Espero que sim. Acabei de ver o lá, Luciano. Boa noite. Beleza, continuando onde eu estava. Eu acabei de configurar os dois frames. Então, ok. Um frame de listagem de e-mail e um frame de listagem de dados da pessoa. Eles são, obviamente, diferentes. Nós temos dados diferentes e situações diferentes. Como que eu poderia agora fazer uma listagem dessa aqui, que eu acabei de mostrar, que receba os dois tipos?
Como que eu vou fazer que receba os dois tipos? Vamos pensar assim. Se você for estudar seu código, tá? Igual eu falei anteriormente, no seu código você tem sempre o quê? Um vertical scroll box. Vertical scroll box. Você tem sempre um vertical scroll box. Não tem como. Ou, obviamente, um container no caso, né? Você pode ter um list box ou um vertical scroll box. Então, você pode ter outra coisa. Você tem um container. Enfim. Você tem um container aqui. Ele está ali. E esse cara vai ser usado para fazer a sua listagem. Tá. Vou colocar um layout aqui. Top. Vou colocar um button. Center. O seu button aqui, que é o listar. Button listar. O seu listar aqui, o que ele faz? Como eu expliquei lá no começo. O seu listar ele vai fazer o quê? Show loading, tá? Um loading show aqui. Loading show. Você vai apresentar para o cara que ele está fazendo alguma coisa. Você vai fazer uma thread aqui. Vai fazer uma thread, obviamente não é esse o código, tá? Isso aqui é só exemplificando. E aqui dentro você vai fazer o quê? Um get dados. Eita, cuzão. Get dados. Um loop para apresentar seus dados. E um synchronize, óbvio. E dentro do synchronize, um loading hide. Para esconder meu loading. Lá em cima eu dou show nele, aqui dentro do sync eu dou um hide para esconder ele. Acho que é isso. Você tem sempre esse padrão. E aqui dentro do nosso padrão a gente tem o quê? Tem aquela forma de criação. Você tem um código para criar o frame, um código para posicionar o frame, um código muito específico, muito específico. E se você for fazer isso para vários projetos exatamente daquele jeito, você pode fazer um local único para isso. Como que a gente faz um local único para isso? Eu vou trabalhar também com frame, tá? Vamos criar aqui um detalhe. Vamos pensar assim, eu não quero ensinar para vocês aqui, meu objetivo aqui não é ensinar para vocês como vocês criam uma listagem genérica, uma base para listagem genérica. Eu quero que vocês entendam como que funciona para que vocês usem isso em outros contextos. Que é o que? Bater o olho e verificar o seu código está sendo repetido. Vamos fazer seu código repetido de forma genérica. É isso que eu quero que vocês aprendam. Não exatamente esse contexto. O contexto é óbvio, né? Mas vamos continuar. Vou criar aqui um frame. Por que eu vou criar outro frame? Porque eu gosto de ter um container visual. Eu gosto de ter um local que eu vou desenhar na tela. Que eu vou fazer alguma coisa na tela. E esse frame aqui vai ser a nossa listagem genérica. Como que ele é genérico, gente? Por que esse cara vai ser genérico? Vou salvar ele aqui com o nome de frame list base. Esse nome ficou errado. Agora que eu pensei, o nome do meu item ficou errado. O nome do meu item aqui ficou errado. Bem errado e isso vai dar muita merda. Vamos renomear ele. Não tem nem como renomear esse cara. Não tem nem como renomear esse cara. Por que não tem como? Não tem como renomear esse cara. Ficou bem errado, porque list base é a base de listagem. Aquilo ali é o item list base. Não tem como renomear. Vamos fazer na mão, tá? Vamos fazer na mão. Esquece essa parte. Essa parte não faz parte do ensinamento. Essa parte aqui é só para corrigir um problema que eu causei. Item list base. Edit. Frame item list base. Dá errado total nos outros também. Mas eu não me importo agora. Tá, abrir ele aqui e vamos renomear aqui no nosso. Ele vai dar um erro, tá? Não é importante esse erro. Não precisa disso, não renomeei ele ainda. Eu já vou renomear aqui, porque ele vai ser renomeado mesmo. Ih, esse cara que nem mudou o nome dele. Mas enfim, vou deixar ele aqui. Aí aqui eu falo o que pra ele?
Eu vou mudar o nome dele aqui para item list. Opa, não. Item list base. Ok, se eu abrir aqui, já não deve dar mais o erro, ó. Agora tá tudo certo, ó. Item list base. Eu sei que eu não mudei o nome do meu e-mail, né? Ele tá frame list base. Vou mudar o nome dele então para que vai ser fio, né? Que é frame item list pessoa e-mail. Um nome bem óbvio. Você vai bater o olho e saber o que ele está falando. Beleza, agora vamos continuar a brincadeira. Finge que isso aqui não aconteceu. Vral, esqueceu. Vamos lá, file, new, order. Vamos voltar aqui para a nossa base, né? Para a listagem, que é a listagem genérica. Eu vou criar um frame porque eu gosto do nosso objeto aqui, do nosso container visual para fazer a apresentação. Perdão. Eu vou dar o nome dele de frame list base, porque ele é nosso frame de listagem, só que ele é a base do nosso frame de listagem. Porque se eu quiser herdar ele também, você pode herdar. Então você coloca como base. Beleza, o nome dele vai ser basicamente o mesmo, frame list base. Salvei. E o que o cara tem aqui? Que é óbvio que ele tem. Ele tem um list view, um vertical scroll box. Vertical scroll box. Ele vai ter um vertical scroll box. Eu vou colocar ele como contents, para ele ocupar toda a área, não interessa o que tem atrás dele, ou na frente, ou embaixo, em cima, não importa, ele vai ocupar tudo. Vou tirar o tabstop dele e vou dar um nome para ele, tá? Vou dar um nome de VTS list. Só lembrando, quem quiser fazer pergunta pode fazer, quem quiser entrar no nosso chat de bate-papo que está mutado pode entrar. Então, quando você quiser fazer perguntas, você pode fazer no YouTube ou no chat de bate-papo. Enfim, a gente tem aqui uma lista que vai ter só, na interface gráfica, ele vai ter só o meu vertical scroll box. Só isso. E agora, a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem que pensar que esse cara aqui, esse item de lista, essa listagem aqui, ela precisa adicionar objetos de forma genérica. De objetos que são o meu frame, que respeita todos os meus frames. Como que eu faria isso? Eu viria aqui, ó, e faria o quê? Uma procedure add item, que vou adicionar um novo item. O que ele recebe? Ele recebe o objeto do meu tipo básico. Por que ele recebe o objeto do meu tipo básico? Porque ele está esperando qualquer coisa que herda desse tipo básico, ele vai ser aceito como add item. Porque ele tem tudo que eu preciso na herança. Tudo que eu vou usar aqui dentro está na herança. Por quê? Sendo que o meu dados pessoa aqui carrega uma foto. Como que esse cara vai validar isso? Esse cara aqui não tem que saber o que seu item faz. Ele tem que pegar o item que você mandou aqui e enfiar ali dentro. Não interessa. Ele vai ter que enfiar ali dentro. E aí, por exemplo, se eu tivesse uma foto aqui, quem iria fazer a apresentação da foto? O seu show values. Aqui dentro do seu show values é que você iria apresentar a foto. Sei lá, baseado na URL. Você tem que baixar a foto e apresentar. Baixa a foto e apresenta. É baseado no banco de dados. Obviamente você vai ter que mandar isso via um binário, né? Ou, sei lá, um bitmap específico já criado. Ele tem que receber essa informação e é aqui que ele apresenta, não lá. Aí acontece o seguinte, tá? Esse cara aqui, ele não tem que receber exatamente o objeto. Se a gente fosse passar aqui, por exemplo, o frame, né? Frame item list. Se a gente for passar aqui o objeto, a gente tem que criar o objeto lá atrás. Mas não é esse o caso que eu quero. Eu não quero que ele faça isso. Gente, eu esqueci o nome do tipo, tá? Eu vou pesquisar aqui, vou usar minha colinha. Rapidão, eu esqueci o tipo. Eu acho que é class type, mas eu não tenho certeza. Então, para não dar rata, Bitbucket. Para não dar rata, eu vou ter certeza do tipo para eu fazer o certo. Ideal até que dê.
Ok. Segura aí que eu tô achando dele aqui ainda. Esse cara aqui. Ele recebe, por exemplo, esse aqui é component class. Beleza, para que eu vou fazer isso? O tipo que ele recebe aqui não é um objeto. Porque se o tipo do objeto aqui, se ele vai receber o objeto, a criação do objeto tem que ser feita lá atrás. E não é isso que eu quero. Lá atrás como, por exemplo, aqui. Que é aqui que a gente vai fazer a listagem. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele passe para mim só o tipo que ele espera. Ele espera que seja do tipo dados, pessoa dados. Eu quero que ele seja do tipo pessoa e-mail. Então ele vai fazer isso automático. Então eu não vou passar objeto, eu vou passar uma classe aqui para ele. Eu vou passar uma classe aqui para ele. E vou apertar Ctrl Shift C. Ok. Nossa, deixa eu beber outra água, mano. Ok, vamos lá. Vamos pensar assim. Vamos pensar assim. Se eu estou passando uma classe para ele aqui, qualquer classe, tá? Vou passar uma classe qualquer para ele, ele obrigatoriamente tem que ser da classe que a gente espera, que é essa classe aqui. Essa classe aqui. Eu vou fazer o que com ele? Eu vou criar um objeto agora, seguindo essa regra aqui, tá? Que você, como programador, sabe que você sempre vai usar um objeto que herda do seu base, do seu item list em base, mas o nosso código não sabe. Tá? O nosso código aqui ele não sabe. Mas aqui ele espera que seja do nosso item list base. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que o nosso objeto que a gente acabou de declarar aqui, nossa variável, ele vai receber nosso aclass.create. E quem vai ser meu... Antes de eu falar do owner, eu vou falar por que isso aqui dá certo. Isso aqui dá certo por quê? Ele está esperando, esse cara aqui, o aclass, está esperando receber para a gente uma classe. Então, basicamente, se eu passar para ele o item list base, ele vai fazer o quê? Esse cara aqui. É isso que ele está fazendo. Se eu passar para ele, por exemplo, que eu quero que ele crie aqui o ter fio dado, pessoas dado, eu vou colocar aqui, ele vai fazer isso aqui, ter pessoas dado. Porque eu estou passando o quê? A classes que eu quero que ele trabalhe. Mas, para o Delphi em si, vamos pensar aqui, eu vou colocar new aqui e vou dar um Ctrl F9. Uma caralhada de erro. Ah, óbvio, né? Caralhada de erro, porque isso aqui não tem nada a ver. Ele fala aqui pra gente, em Compatible Types, T-frame item list base and T-component. Então ele espera que receba aqui pra gente esse tipo, que esse é o nosso objeto. Mas ele está recebendo quem? Um T-component class. Obviamente isso aqui vai dar errado, então eu faço o quê? Um cast. Eu vou vir aqui e falar que esse cara aqui, apesar de ele estar retornando um tipo component class, eu que estou desenvolvendo, sei que ele sempre vai ser item list base. Então eu forço ele para ser item list base. Se você não fizer, se você não passar um cara que herda, ele vai dar access violation, eu acho. Vai dar um erro. Segmented fault, provavelmente no, que é a mesma coisa de violation no Android. Enfim, vai dar um erro e você vai saber que você está fazendo errado, porque nossa regra tem que ser essa. O frame você quer abrir tem que seguir da herança. Ele tem que seguir essa herança. Nesse momento aqui, se a gente for pensar, o que você tem? Você tem um objeto criado. De que tipo? Sei lá. Ele é frame item list base. Ele é esse tipo. Para mim, o que ele é de verdade, para mim não, né? Para esse cara aqui, que é a nossa listagem, nosso vertical scroll box, não interessa o tipo dele. Ele tá bom já, ele tá feito, já tá tudo certo. Então eu vou fazer o que agora? Esse cara aqui, eu sei que ele herda desse cara aqui, então ele tem, por exemplo, um name. Ele tem um name. Por que eu gosto de renomear? Porque se você vai criando ali, o Delphi dá um nome básico. Se ele dá um nome básico igual, ele vai dar um erro de que o componente já existe. Então é sempre bom você renomear. Como que eu renomeio? Opa, sumiu. Sumiu tudo, meu Deus. Ponto class name. Por que eu gosto de renomear com class name? Porque, por exemplo, você está abrindo um dados, pessoa dados. Ele vai fazer o quê? Ter fio pessoas dado e o que você colocar. Você está mandando um e-mail, ter fio e-mail, pessoas e-mail, o que você colocar depois. E aí ele vai ter o nome. Mas como que eu gosto de diferenciar aqui? Eu sei que lá na frente eu vou pegar esse objeto aqui e enfiar dentro do meu vertical scroll, da minha lista, no meu container. Então eu sei que meu container, que nesse caso é um vertical scroll box,
vai ter a quantidade específica de frames. O primeiro frame, obviamente, não tem nada no Vertical Scroll Box. Ele vai ser sempre 0. O segundo frame já tem alguém, então vai ser 1. O terceiro vai ser 2 e assim por diante. Eu faço o que? vts list.content.children.count.toString. Então aqui no caso, se eu mandar para ele pessoas ali, eu vou ter pessoa dados, né, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então você já tem isso. Já tem isso aqui. Depois disso aqui é o que? Deixa eu usar a colinha aqui, que faz muito tempo que eu não programo uma lista desse jeito. Tá, depois disso aqui eu posso já adicionar isso aqui na minha Vertical Scroll Box. Na minha Vertical Scroll Box, eu posso alinhar ele no top, ter align top, para colocar como top, e agora eu vou mudar o posicionamento dele. Por que no posicionamento? Eu explico isso aqui no outro vídeo, mas eu vou explicar isso aqui também aqui. Quando você cria o objeto ali em memória, a posição dele, position y, que é a altura dele, está a 0. Tá? Quando você joga ele aqui dentro, como ele está a 0, na verdade ele pode estar em qualquer lugar. Você já tem alguém ali no 0, ele vai colocar embaixo do 0. E aí você coloca aqui, você muda a posição dele para quê? Para que ele fique na ordem, tá? Você vai mudar a posição dele para que ele fique sempre na ordem específica. E qual que é a ordem específica que eu quero? Nesse caso aqui, eu estou trabalhando em situação vertical, eu vou trabalhar com o Y. E ele vai ser o quê? A quantidade de frames que eu tenho. Você pode fazer outras regras, tá? Porque no caso, se você tiver tamanhos diferentes, a gente podia mudar isso aqui. Mas nesse caso é fixo, mas não tem problema não. Vai ser o height dele, que é a altura dele, vezes quem? A quantidade que eu tenho aqui. Se eu tenho o primeiro, eu tenho um aqui já, ele vai entrar o primeiro vai entrar no 0. O segundo vai ter um item, vai entrar no 1. O terceiro vai ter 2 itens, vai entrar no 2 aqui. Então ele vai fazer na ordem que você está inserindo. Então você quer colocar em ordem decrescente, ordena a sua lista de dados primeiro. Depois você vai já receber isso aqui, a listagem visual, ela é feita baseada na sua listagem de dados. Ok. Quem tiver dúvida pode perguntar, eu não me importo em parar na hora de fazer. Ok, eu espero que até aqui já esteja mais tranquilo, esteja tranquilo da explicação. E eu esqueci de falar sobre o owner. O que é o owner, mano? O owner é o seguinte, deixa eu explicar isso aqui. Se você apertar Ctrl e for em cima do método que você quer saber o que é, e clicar nele com o botão esquerdo do mouse, ele vai te levar para onde o método está declarado. Isso é muito, muito útil, porque olha só que interessante. Quando eu fiz aqui, ó, a class, aqui que é a minha variável, né, do tipo component class, quando eu cliquei aqui e ele me levou lá, ó que legal, ele me levou para o component. Se eu fizer isso, por exemplo, num frame, se eu fizer isso aqui no T-frame, ele me leva para quem? Para o T-frame. Porque esse cara aqui está herdando no meu T-frame. E esse cara aqui está herdando, né, genericamente dizendo, um component. Ele é um component. Então ele vai levar para outro lugar. Eu vou usar o frame aqui, porque a gente está usando frame, mas a regra é a mesma. Se a gente for ver aqui, por exemplo, ó, um frame, ele segue a mesma assinatura. Ele tem um owner component. Aqui do construtor do component usa a mesma coisa, owner component. Por que eu estou mostrando isso? Vamos aqui no frame. Quando você faz um create aqui passando owner, o que é um owner em português? Owner é dono, a tradução literal seria um dono. Quem é o dono desse componente? Você avisa quem é o dono desse componente. Por quê? Isso aqui é mais utilizado, eu gosto de utilizar isso aqui mais para ter uma forma automatizada de destruir seu frame, seu objeto. Porque quando você manda o owner, ele vai se obrigar é o owner. Isso não quer dizer que você, programador, não vai fazer isso na mão. Porque você tem que fazer isso na mão sim. Por quê? Porque você está criando seus frames lá, você tem 5.000 frames criados. Agora você fez uma busca de novo. Você vai lá e desapareceu com esses frames, você mudou o parent deles e buscou mais 5.000. Aqueles 5.000 que você criou anteriormente ainda estão na memória, só não estão sendo apresentados. Quando que eles vão ser destruídos?
quando o seu frame, que no caso é o owner dele, né? Nesse caso a gente está usando um frame, quando o owner dele for destruído, e ele vai destruir todo mundo. Mas pensa só, de 5.000 em 5.000 frames, seu software fecha, que vai ocupar a memória. Então, sempre que você criar um objeto assim, mesmo que ele tenha um owner, cara, tenta destruir ele quando você não precisar mais dele. É muito, muito importante fazer isso. É muito importante. Não vai dar memory leak, mas seu software vai ocupar a memória, vai ficar lento e em algum momento ele fecha. Então é sempre bom você fazer essa distinção, né? Sempre está destruindo seu frame. Ok, vamos focar aqui. O que eu vou fazer? Aqui o owner dele é o Vertical Scroll Box. Vertical Scroll Box é o Vertical Scroll Box. Porque quando por algum motivo eu fechar o software ou esse fora da listagem e matar esse cara aqui, né? Essa base, esse item de lista base, ele vai levar junto todos os meus frames. Não vou precisar me preocupar em limpar, apesar de você ter que se preocupar em limpar. Mas eu não vou precisar fazer isso agora. Ok. Nesse momento aqui, ele já deve estar funcionando. A gente deve estar conseguindo fazer ele funcionar. Vamos testar ele desse jeito aqui. Tem muita coisinha para fazer ainda, melhoria aqui, melhoria ali, mas isso aqui já deve estar funcionando, eu acho. Beleza, vamos meditar. O que acontece? Esse cara aqui, ele é um frame, tá? Ele é um frame que vai ser utilizado para fazer a minha listagem. Como que eu vou trabalhar com ele? Eu tenho que, lá na tela que eu vou usar ele, obviamente, eu tenho que declarar ele, tá? Eu vou declarar ele aqui. Vou declarar ele aqui. Por que eu vou declarar ele? Porque aqui na frente, nessa tela que eu vou usar, eu vou criar uma variável pública que vai chamar o quê? frm list. Que ele vai ser a minha lista. Ele vai armazenar a minha listagem. Se eu tenho esse cara aqui, né, declarado, como eu sempre falo, apesar de eu trabalhar com forma, eu vou reescrever aqui o create dele. Eu sempre vou fazer a minha inicialização. Eu tenho um objeto, eu tenho uma variável integer, eu tenho um string, eu sempre vou fazer a inicialização dela. Nesse caso aqui eu inicializei ela como new. Por que eu usei o create aqui e não usei o create form? Cara, é costume. Você poderia muito bem vir aqui on create aqui, ó, e fazer assim, ó. Tanto faz. Ele vai sempre usar, ele sempre vai passar no on create aqui e aqui também ele vai passar porque ele está herdando. Isso aqui é uma reescrita, né, o override que eu vou reescrever o create. Eu vou reescrever o create dele aqui, então ele sempre vai passar aqui também. Então eu vou deixar naquele ali, tá? Para facilitar, para ficar mais simples, vou deixar no onCreate, que ele é o caso mais simples, e não vou reescrever nada não. Esquece essa parte. Passei aqui pro cara aqui, beleza. Aqui ele está recebendo instanciação aqui. Você poderia muito bem, por exemplo, fazer com que ele fosse criado. Por que não? Eu vou criar ele, eu não vou usar, inicialmente eu não vou usar, só vou criar ele. Posso fazer isso. Vou vir aqui e vou criar ele. Ponto. Create. Vou passar quem como create? O meu self. Quem é self? É o meu próprio formulário. Tá? Se a gente for ver aqui, ó, o form aqui, gente, ele está falando aqui pra gente, o self é o form tform1, que é do tipo tform1, então é eu mesmo. Eu mesmo não, é o form que você está usando. Né? Ficou estranho, mas enfim, é o form que você está usando. Deixa eu renovar ele para form main. Form main. Que aí ele fica com o mesmo nome da classe. Então a gente vê aqui, ó, tform main. Então self é o tform main. Por que eu pongo ele como create? Porque ele, por algum motivo, esdrúxulo, qualquer que seja, vai ser responsável por destruir esse objeto que eu acabei de criar. Nesse caso aqui, eu estou usando ele no form create. Então eu sempre vou ter isso aqui instanciado. Né? Por lógica, eu sempre vou ter isso aqui instanciado. Enfim, está instanciado, acabei de criar ele aqui, mas eu tenho que mudar o parent dele. Por que eu vou ter que mudar o parent dele? Eu vou ter que apresentar ele em algum lugar. E vou apresentar ele onde? Eu vou apagar esse Special Scroll Box que não é mais necessário. E vou criar aqui pra gente um local para apresentar ele. LYT list é o cara que vai fazer a minha listagem. Eu gosto de usar layout, tá? Porque eu consigo controlar áreas de apresentação da minha tela. Então eu uso layout para quase tudo. Ele é invisível, ele é leve, não vai pesar seu software, vai fazer por nenhuma. Então usa ele para distribuir, colocar bem certinho, coloca um em cima do outro, content, client, brinca com isso aí que é bem interessante. Enfim, esse cara aqui vai ser usado para apresentar a minha lista. Então vai ser isso aqui. Se a gente for ver, eu não lembro qual que é a classe, eu não lembro se o frame tem align. Ele tem align, então a gente vai colocar o align dele aqui.
Olha, acabei de receber uma mensagem da menina que vai me tentar vender Bitcoin. Enfim. Talign.contents. Por que eu vou colocar ele como contents? Eu vou ocupar a tela inteira e não interessa o que está por trás. Porque o parent dele aqui é um layout list. Então ele vai ser apresentado aqui dentro. Apesar do que o owner é o self, é o próprio formulário, onde ele vai ser apresentado o meu list, layout list aqui. Então ele vai carregar aqui dentro. Vamos fazer só uma brincadeira aqui, só para ver se está funcionando, tá? Vou colocar um label aqui dentro, porque ele está aqui. Só aqui, vamos testar isso? Vamos rodar. Olha, ele criou. A gente sabe que ele está aqui, por quê? Porque nosso label está ali. Então, nossa listagem está aqui. Nossa listagem base está aqui. Vamos fazer o seguinte ainda. Vamos aqui no nosso source e vamos colocar aqui um report memory leak. Para que report memory leak? Para a gente controlar a memory leak desde o começo do projeto. Sempre, true. Vamos fazer aqui. Fechei. Disparou nada. Vamos fazer um teste, uma brincadeira aqui. Se eu fizer assim, new, eu não tenho mais um owner. Eu não preciso, só fechar. Desculpa, nesse caso aqui ele não deu memory leak por culpa do parent. Como ele está no parent, ele vai limpando em cascata. É outra questão interessante, hein? Ainda bem que passou, porque eu ia esquecer total disso aqui. Ele limpou porque quem está vinculado aqui é o meu próprio list view. Legal. Quando está vinculado, ele acaba limpando pra gente o cara aqui. Vamos brincar de outra forma? Vamos fazer assim, ó. Só acho que ele vai executar isso. Vamos remover isso. Destroy. Ponto, recebe new. Já explico por que eu fiz isso. Criou aqui, já deu o nosso memory leak. Mas por quê? Porque eu removi o parent dele. Se eu removi o parent dele aqui, antes dele ser destruído, quem vai destruir não vai ser mais o list view. Então eu sou obrigado, por exemplo, a dar um dispose off nele. Para limpar ele. Vamos ver se ele vai ter uma memory leak agora. Não tem memory leak, então eu acabei fazendo a minha limpeza da memória corretamente. Ok. Esse aqui é a nossa lista, criação da lista. Eu já vou dar uma antecipação aqui, explicar um negócio de antecipação, que é o seguinte, pensa só, se todo form seu, você vai usar isso aqui, você faz quando você está usando essa frame list aqui para todos os seus forms, e todo form que for ter lista, você vai fazer isso aqui, todos. Cara, por que você precisa ter, por exemplo, um código repetido em nesse aqui não, né? Uma, duas, três linhas. São poucas linhas, mas para que você precisa? Eu não entendo para que precisa, sabe? Tipo, por quê? Você poderia muito bem fazer um método genérico, que não interessa o componente que você vai usar, que vai receber e fazer isso aqui. Vamos brincar com isso aqui agora? Vamos. Fazer o seguinte, olha, eu vou fazer com que... cadê? A primeira coisa que eu vou fazer é impedir que esse componente seja criado, tá? Porque senão você vai confundir com o owner. Você poderia fazer o create dele. Você pode fazer assim, ó. Vamos lá. Você pode reescrever o create dele, ó. Você pode reescrever o create dele, passando outro objeto. Nesse caso aqui, ele sempre vai ter um owner. Se eu fizer isso, ele sempre vai ter um owner. Porque eu vou usar o próprio owner como base para a apresentação do cara. Dá para fazer isso. Dá para fazer, mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não. Eu vou fazer o create dele aqui como private. Quando eu fizer o... Não, caramba. Quando eu fizer o create dele como private aqui, quando eu der Ctrl F9 aqui, ó, ele passou. Ele deveria dar errado aqui. Eu dei override. Private, override, se não ele deve ter uma falha, tá? Ele não deve ter passado. Mas enfim, eu vou fazer um método procedure.
é de um function, ele vai retornar o que eu quero. Function, ele vai retornar instance, vai retornar tipo. Só que recebe aqui um apparent, para que ele vai receber o cara que eu vou preencher. É o cara que eu vou fazer o preenchimento aqui no parent. Mas vamos pensar aqui, ele precisa receber um tipo, tá? Que tipo que esse cara aqui? É layout. Beleza, vamos receber um tipo layout. Se eu fizer isso aqui, ele vai estar preso a layout. Eu sim vou estar obrigado a colocar ele no formato layout. O que eu posso ir fazendo? Eu posso descobrir o que layout é. Ih, ele não entrou. Cadê? Acho que é types. Não, layout. O layout, ele é o quê? Um T-control. O T-control, eu acho que o form, no fundo, ele é um T-control em algum momento. Não, não é. Pode ser um component, a gente pode usar um component. Porque eu sei que é um T-component, ó. Vamos ver se isso aqui é... Só que, melhor ainda, ó, vamos lá. Ele espera receber um tipo específico. Vamos lá, esse aqui é um frame. Como que eu vejo o parent, hein? Parent. Vamos ver no fundo dele. Eu acho que é tudo T-control, cara. Vamos ver aqui. Vamos colocar ele como T-control, depois a gente pensa nisso. Depois a gente muda ele para component. Ele vai dar um erro lá na hora. Colocar ele como T-control. T-control. Para ele ser genérico. Então esse método aqui, eu posso passar qualquer coisa para ele. No caso aqui, a gente vai substituir ele assim, ó. Dessa forma. Porque aqui na hora, quando eu for fazer a chamada dele, eu vou passar a ele o layout que eu quero, o objeto que eu quero fazer onde eu vou colocar ele. E aí, lá dentro, eu vou fazer o que? Vou fazer que o meu results, aqui, né, que é a classe, é o objeto que eu vou retornar para ele aqui, vai receber o create como new, e aqui eu vou dar o parent. Vou mudar o parent, vou dar o Ctrl F9 aqui para ver se deu, já deu certo. E provavelmente aqui ele é o parent realmente é um T-control. Ok, pensando nisso aqui, beleza. Por que eu tive que fazer isso como classe? Por que eu coloquei ele como class function? Por que eu fiz isso? Porque ele tem que ser acessível fora do objeto. E é por isso que eu consigo chamar ele via classe. Então eu vou usar o nome da classe e não mais meu objeto. Isso aqui é uma variável que vai armazenar um objeto. Então eu posso consumir, por exemplo, aqui ó, métodos, métodos aqui de add item. Dessa forma, eu não posso, por exemplo, fazer com que a minha classe consuma o add item. Vou fazer aqui dos dois jeitos para vocês verem como que funciona. Não vai aceitar new, tá? Aí, não aceitou new. Vou mandar ele mesmo. Porque ele espera alguma coisa. Ele não pode, a classe não pode usar o the item, porque this form of method call only allowed for class methods or constructors. O que ele está dizendo aqui? Essa forma desse método aqui, ele só pode ser chamado se tiver instanciado. Foi basicamente o que ele falou. Por que ele está fazendo isso? Porque ele é de classe. Nesse caso aqui, esse cara aqui é de classe. Então eu posso chamar ele da minha classe, igual está sendo feito aqui. Não precisa estar com objeto instanciado. E aqui, por exemplo, depois que eu fizer isso aqui, quem é frmList? É o meu objeto que está sendo retornado. Que ele foi criado aqui como list base. Estou colocando o parent dele, que é o cara que eu passei, e estou mudando o align dele como contents. Vamos testar isso? Lembrando que está um label aqui, né? O nosso form main aqui não tem nada, ó. Ele não tem nada aqui. Não tem nada aqui no meio. Vamos testar isso. Olha lá, ele está criado aqui. Se a gente fechar ele, ele não deu memory leak. Por quê? Porque aí o objeto que a gente criou está sendo criado, está sendo destruído aqui. Está sendo destruído aqui. Ok. Então, nesse caso aqui, o que a gente pensou? Já foi aquela sacada que eu falei. Você tinha 3 linhas de código. Foi repetido em 50 telas. Se tem 3 linhas de código repetidas em 50 telas, por que não passar um método que faz isso? Pronto, você começa a fazer só isso. É só isso que você precisa. Vamos fazer agora o método de apresentação, tá? Vou fazer um método de apresentação. Como que eu vou ter que fazer isso aqui no futuro?
eu vou fazer um get, e vou ter um tipo de dado, e vou fazer isso, aquilo, outro. Mas eu não vou fazer isso agora. Agora, como eu quero testar se funciona, eu vou fazer um for simples, vou apresentar 25, apresentar 25 só, começa do zero. Ai, o def33 ele fica, quer ver, isso aqui dá certo, mas ele fica com essa tag de errado, sabe? Ela é feia. Se eu der um Ctrl F9 aqui, o que é isso aqui? Para quem não sabe, o Delphi 3.3 para frente, eu acho que o Delphi 3.3 para frente, ele tem como você declarar, quantas bateria tem muito ainda? Tem como você declarar variáveis no meio do código. Por exemplo, você quer declarar uma variável que é inteira. Você vem aqui, ó, string, perdão, lt, você vamos tocar, nome qualquer, l, nome qualquer. E recebe o que? Recebe Igor. Pronto, ele é obrigatoriamente do tipo string. Você quer fazer, por exemplo, olha que legal. Olha que legal. Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Vou fazer assim, ó. Isso aqui vai ser massa, ó. Ó. Ó, que massa. Se eu fizer, por exemplo, isso aqui, aqui tem uma coisa errada, vamos dar um Ctrl F9. Não tem nada errado, tá? Se eu fizer isso aqui, ele vai dar errado. Porque eu não sei quem é. Tá, esse cara aqui tá, obviamente, que... Vou declarar ele aqui, para ele dar o erro aqui. Eu não sei quem é esse cara aqui, ó, o tFrameListBase. Tá, vai dar erro aqui. Ele vai falar que ele não conhece, ó. Undeclared Identifier. Ele não conhece esse cara. Por quê? Porque eu tirei aqui, ó, o uses dele, certo? Então, eu poderia, por exemplo, fazer o quê? Tá? Declaração de variável local, tá? Isso aqui é muito usado, variável local. Posso fazer isso aqui, ó. Ah, não dá porque eu vou... Se eu tivesse um get instance aqui, ó. Se isso aqui retornasse, tá certo. Eu tenho que usar o coisa aqui. Tem que ser mais genérico ainda, tá? Mas a ideia aqui que eu queria explicar é o quê? Se esse cara aqui retorna o tipo que eu espero que ele retorne aqui, eu posso usar ele direto. E aí esse cara aqui já passa a ser do tipo que eu quero. Saca? É mais ou menos isso que eu ia querer falar, mas não deu certo porque eu preciso usar a minha classe para isso. Dá para fazer de outras formas, tá? Dá pra fazer de outras formas. Ah, eu acho que o pessoal não tá te ouvindo, eu desliguei o PC. O áudio do... Eu desliguei o áudio do computador. Ele tá falando aqui sobre... Acho que foi o Gleidson, certo? O Gleison tá falando aqui sobre essas mensagens aqui que ficam apresentando, apesar de não ter mais erro nenhum. Eu, na realidade, igual eu falei, eu nunca nem me liguei dele estar parado aqui, sabe? Então, não sei. Ah, por culpa disso aqui, né? Você tá falando? Ah, não. Isso aqui é uma falha do 10.3.3, tá? É uma falha do 10.3.3. Tá? Isso aqui, no caso, para assumir com erro, você tem que declarar da forma mais usual, né? Que aí ele some. Olha lá, do L nome qualquer coisa, ele sumiu, né? Tipo, mas o resto não sumiu. No 10.4, etc., ele tá funcionando já. Isso não acontece mais, então não tem problema. É ruim, é chato, mas isso aqui é uma função que existe desde o 10.3.3. E está resolvido das quatro. Ok, continuando, aqui a ideia é o seguinte, eu fiz o que eu quero fazer, eu não preciso colocar uma complexidade dos dados aqui, pegar os dataset, etc. Eu quero testar se funciona. Tem uma coisa pesando no meu PC, mas enfim. Testar se funciona. Como que eu faço isso? Eu faço um teste simples, eu vou fazer ele bem simplesinho mesmo. Eu quero, por exemplo, só apresentar aqui os meus frames, que eu vou usar o i, tá? Vou usar o i como o diferencial, porque aqui eu tenho um i como um dado que vai de 0 a 25, vai dar 26 itens, mas eu vou usar ele como o nome em si. Aí como que eu faço agora, por exemplo, para criar meu item? Como que eu faço para criar meu item? A gente tem aqui no nosso frame list base, a gente tem aqui um add item, que eu declarei ele totalmente errado. Eu declarei ele como procedure, ele tem que ser uma function. Por que ele tem que ser uma function? Porque ele vai me retornar quem eu estou criando. Ele vai retornar aqui, por exemplo, sempre o list base, item list base.
aqui. Porque o cara que eu criar ele, eu quero retornar para quem está chamando, para quem chamou esse método. Então eu já nem uso mais esse lfill, eu uso o result. Vou usar o result aqui para tudo. Porque agora ele vai estar sendo retornado lá para o cara. Como assim está sendo retornado lá para o cara? Quem está chamando ele? O cara que está apresentando o meu frame base list base, que é quem? Esse cara aqui. Quando eu fizer aqui, por exemplo, add item, ele tem que me retornar aqui um tipo. Ele tem que me retornar aqui o tipo da base, né, que é a minha listagem básica, e vai retornar para onde? Para um objeto específico. Nesse caso aqui, eu vou retornar ele para um objeto específico, porque eu vou ter um tipo, tá? Aí agora aqui eu vou ter que usar o tipo. Eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia fazer assim, ó, e ele não vai dar errado. Aqui eu preciso falar quem é o cara. Eu vou falar que é ele mesmo. Assim, só para ter alguma coisa. Isso aqui não deu errado. Por que não deu errado? Pensa só. O add item, esquece esse negócio aqui, coloquei só para passar. O add item me retorna quem? Um frame item list base. Se a gente for ver, quem a gente está usando aqui? A gente está usando aqui só o frame list base, não é o item. O item list base é esse cara aqui, ó. É meu item de verdade, não minha listagem. E nesse sentido aqui, eu estou usando, eu posso usar, por exemplo, aqui, opa, perdão. Nesse cara aqui, o lfill, nesse contexto, ele é quem? Ele é um meu frame. Ele tem lá o background, eu tenho tudo que eu tenho lá dentro acessível, eu tenho por aqui também. E por que isso acontece? Porque o add item é aquela regra que eu tinha falado, que eu estava tentando explicar lá atrás. O add item retorna um tipo, que ele espera retornar aqui, e ele está sendo criado direto na variável. E eu nem preciso dar uses nela. Você nem precisa dar uses. Então a sua, por exemplo, dependência escrita acabou de ser reduzida. E aí você pode ir aqui, por exemplo, e mudar alguma coisa lá, o tipo dele, né, lá nessa classe base aqui. Se a regra que você implementou aqui segue a mesma regra nova, você não precisa mudar nada nesse código. Você só mudou aqui, ó, quem ele retorna. E lá já está tudo certo, você não vai precisar mudar nada. Isso aqui ficou muito interessante, esses Delphs novos. Mas enfim, vamos continuar para o jeito mais simples. Eu vou até tirar esse var aqui desse i, para ele tirar esses erros daqui para gente. Nos novos já está corrigido, eu acho que eu já falei 3 vezes, mas enfim. Ele vai ser um lfill aqui, eu vou colocar ele como D, porque é de dados. Por que é de D? Ele vai ser desse tipo específico, ó. O tipo dados, tfill dados pessoa, que eu quero que nesse caso aqui, ele apresenta essa listagem. Aqui, ele vai dar um erro para a gente falando que ele não existe, como ele deveria ter dado, e deu. Vou apertar o Ctrl Shift A e vai achar para a gente. Vou colocar OK para ele implementar aqui. Pronto, deu nossa implementação aqui. Não tem mais nosso erro. O que vai dar errado aqui? Vamos pensar que vai dar errado? Opa, deu errado aqui porque eu esqueci de fazer. Isso aqui vai dar errado porque o nosso tform main, obviamente, não é um tipo list base, item list base. Eu preciso passar para ele uma classe que seja herdada do frame item list base, que esse cara aqui eu tenho certeza que porque eu acabei de implementar ela. Ela herda, olha, ela está herdando do que a gente espera. Então vai, com certeza que vai dar certo. E deu errado. Por que deu errado? Tá, beleza. Deu errado por quê? O meu retorno aqui do add item, ele é uma classe mais básica. E ele tem que ser preenchido, ele vai ser preenchido em uma classe mais abstrata, mais alta, de alto nível. Então, nesse caso aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que forçar ele a ser visto como a classe que eu espero. Eu posso fazer o cache dele assim, porque no caso, ele entra aqui dentro recebendo esse tipo de informação, tá? Como a informação que eu quero, que é o pessoas dados da pessoa. Aqui dentro, ele faz um cache. Aqui também ele faz cache, mas aqui ele vai forçar, obviamente ele vai ser obrigado a ser desse tipo. E o retorno dele, ele entende que é frame list base, mas a gente sabe que é frame, que é pessoa dado. Por que a gente sabe? Porque eu estou fazendo isso aqui agora. Está escrito aqui no meu código. Então eu tenho certeza que vai ser isso. Quando eu der um Ctrl F9 aqui, ele já deu certo para a gente. Então ele vai fazer a adição aqui e tudo mais e vai dar certo. Nesse caso aqui, o que acontece? Esse tipo aqui, ele tem para a gente, tem um ID. E esse ID eu vou fazer o que para ele? O I. Ele tem para a gente também o lfill D aqui, tem o que para ele?
name. E aí eu vou fazer o que aqui? O it string. E ele tem também o lfield aqui, tem um. Esse tem um birthday. Eu vou mandar o now. Não. É o birthday. Eu vou mandar para ele now. Porque é o date time. Ele espera ser date time. Vou dar um Ctrl F9 para ver. Passou, tranquilo. Gente, tá, vocês estão entendendo até aqui? E Maurício, beleza, mano? Eu espero que vocês estejam entendendo. Vocês não estão entendendo, vocês perguntem. Não precisa ficar com receio de perguntar. Eu não me importo mesmo. O que não pode é ficar com dúvida. Mas beleza, vamos continuando enquanto vocês não perguntam nada. Se a gente já tem um cache, a gente sabe que esse é o tipo específico. A gente consegue acessar ele aqui. Quando a gente rodar isso aqui, tem que dar certo. Não vai ficar bonito. Eu acho que não vai ficar bonito. Mas tem que dar certo. Deu errado. Zero is not a valid component name. Ok. Por que ele deu isso? Vamos tentar lá o add item. Com certeza é ali. Ele vai dar outro erro que já está criado o objeto. Ele criou nosso objeto. É do tipo fieldados. Fez isso, alinhou. Ah, perdão, tá? Isso aqui é uma falha minha, tá? Total minha. Ele tem um name, mas ele não é name, tá? Perdão. O name aqui é do nosso objeto componente, que é o nosso frame. Nesse caso, o nosso property é first name, tá? A gente está usando a property aqui, que é o nosso dado de apresentação, chamado first name. Perdão total. Então é isso. Alexandre, tudo bem, cara? Eu ia pedir para você só deixar no mute e quando você tiver alguma dúvida qualquer, você desmuta e pergunta, beleza? Obrigado. Ok, aqui no caso já mudamos ali. Só vamos passar uma vez para não dar rata de novo, né? Ó, passou. A component name one already exists. Vamos tentar de novo e ver por que ele deu esse erro. Estou fazendo certo? Estou adicionando no object. Cadê? Ai, meu Deus, olha. Eu fiz bem errado aqui, ó. Quem tem que adicionar o objeto é o vertical scroll box, tem que adicionar o meu frame. Então, né, eu tenho que pegar o vertical scroll box e enfiar um frame lá dentro, não o inverso. Beleza, deu certo, tá? Vocês viram que ele deu uma travadinha, certo? Ver, tipo, eu não sei se eu estou conseguindo ver aí se a internet está boa o suficiente, mas ele deu aquela uma travadinha. Isso aqui no Android ficaria assim, ó, piscando e apresentando. Para como resolver isso aqui, a gente trabalha com a configuração de interface gráfica, que é o que? Eu vou fazer o meu... aí é o seguinte, olha. Quem carrega o meu vertical scroll box é o meu frame base list aqui. Frame list base. Quem eu tenho que desativar a interface gráfica aqui no caso é ele mesmo. Então eu vou ter que desativar o dele. Como ele é o objeto que está sendo apresentado, eu vou fazer o que? Begin update. E eu lá no final vou fazer um end update. End update. Para ele apresentar. Eu acho que vai ficar bem mais rápido. Não dá pra gente saber se ficou mais rápido, né? Porque é no Windows. Mas eu acho que ficou. Não consigo te falar de verdade se ficou ou não ficou. Mas na loja tem que ter ficado, tá? Ele tem que ter ficado. Beleza. Vamos pensar aqui, agora, a questão genérica, tá? Vamos pensar aqui na situação genérica. Porque a gente criou dois tipos, certo? A gente criou dois tipos. Um deles para pessoa e outro deles para e-mail. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer a mesma coisa. Só que em vez aqui de usar... Ó, e depois explicar de outra... Eu vou fazer um negócio, depois explico de outra forma. Olha o bagulho acontecendo. Ó, vou fazer assim, ó. Porque aí, já explico o que eu tô fazendo. Cadê o e-mail aqui? Eu tô fazendo aqui com que ele apresente pra gente o e-mail também.
Porque no e-mail, eu tenho que apresentar o e-mail para ele também. Eu quero, tipo, vou fazer que é genérico, eu tenho que provar que é genérico, certo? Então eu vou fazer para ele aqui a apresentação dos dois na mesma listagem. Obviamente você vai ter telas diferentes, né? Você pode fazer na mesma listagem, não tem problema nenhum, mas você viu que você vai ver que vai dar certo. Mas enfim, o e-mail aqui vai ser apresentado junto com os dados. E aí ele vai provar que ele pode ser genérico. Dessa forma. Por que eu tive que fazer isso aqui? Porque esse objeto aqui, ele é específico do meu... Não, ele não é específico mais... Ah, agora ele é específico, ó. Agora é específico do meu e-mail. E o e-mail não tem birthday. Ele tem o que pra gente? Ele tem o e-mail. Ele tem o e-mail. Que vai ser o que pra gente? Seu josé@email.com. É lá do seu José. Beleza. E já deu certo. Vamos ver se está tudo certo aqui. Acho que tá. Eu não vou nem precisar da modelagem de dados que eu expliquei lá no começo do vídeo. Ficou tão inútil agora que eu nem sei. Olha só que legal. A sua listagem, ela está sendo feita com dados da pessoa, dados do e-mail. Será que isso aqui é de verdade desse jeito? Vamos ter certeza de um detalhe aqui. Cadê meu item? Dados. Pessoa, dados, item list. Eu quero que o fundo do background seja azul. Meu fio aqui seja blue. Blue. Vai ficar feio pra cacete. Não tô buscando beleza agora. O meu e-mail vai ser red. Vamos rodar isso. Pronto. Na mesma listagem, com o mesmo fundo de listagem ali, você tem a inserção de modelos de qualquer coisa que você quiser. Qualquer fucking coisa que você quiser. Se a gente for pensar aqui, eu quero que ele tenha uma imagem, tá? Ai, gente, eu quero muito implementar a listagem de imagem, mas não vai ser legal, porque vai demorar pra caralho em um assunto que não vai ser importante agora. Porque se você fosse pensar assim, lá no começo do projeto que a gente viu aqui, implementando, a gente falou que os itens de lista, eles são herdados, eles herdam desse cara aqui, né, como a gente falou, só que eles são únicos, eles têm a própria vida. Onde que eles executam a própria vida, né, a própria situação? No show value, nesse caso aqui a gente está usando show value. Então aqui, por exemplo, se você tivesse uma situação que ele seria expansível, a altura dele é expansível, ele vai crescer de acordo com a quantidade de linhas de um memo. Né? Você tem um memo ali, quantidade de linhas, você quer crescer para que apresente todos os dados. Você vem aqui e coloca aqui, ó, self.raise recebe, vamos fazer um negócio random, aqui, de 100 até 100, se eu for chamar mais 50, mais 25, o menor é 25. Beleza. Aqui. Ficou. Esse cara aqui é tamanho diferente. Por quê? Porque ele tem um texto grande. Você vem aqui e colocou que ele tem um texto maior. Então, seu frame, que tem um ciclo de vida diferente, aqui nessa apresentação, ficou com o tamanho diferente e ele está dinâmico. Então, nesse sentido aqui, você pode fazer o que você quiser. Você vai fazer o que você quiser nele. Ah, eu quero limpar a minha listagem, tá? Eu quero limpar a minha lista. Como que eu limparia a minha lista? Na teoria não, né? Na prática, é o que? Eu teria lá uma forma, né? Aqui eu vou usar um botão para isso. Left. Beleza, beleza, beleza. Vou usar um botão para isso. Vou colocar à direita, right, e vou fazer a limpeza dele. Clear. Olha, opa, não, limpar, né? Tô falando em português essa parte. Limpar. O que eu poderia fazer aqui? O que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, ó, e fazer assim, ó, ponto vertical scroll box content ponto clear. Onde que é? Como que era, hein? Gente, me fala aí como que limpava um vertical scroll box. Vocês lembram? Content children. Não, é o clear aqui, né? The last children. Isso, the last children. Obrigado.
É isso mesmo, delete children. Ah, tá. É a verdade, não min delete children, beleza. Essa é a limpeza aqui. Vou fazer o padrão, né, que é limpar e desativar aqui a interface gráfica para ele não... Vamos fazer 100. Vamos fazer 100 e eu vou colocar 200. Então vai ter 400 itens. 400 itens para apresentar. Ok. Quando eu limpar ele aqui, ele limpou a questão da interface gráfica, viu? Que eu tive que mudar, fazer ele pintar aqui. Ele limpou nossos frames. E nem deu a ver também. Vou fazer a interface gráfica aqui. A questão de desativação dela aqui, só para ver se ele já vai limpar lá. Como eu estou rodando dentro da máquina virtual, ele fica muito mais lento que no Windows normal e ele trabalha diferente com esse tipo de coisa. Mas ele limpou. Normalmente ele não limpa. Ele faz a limpeza. Eu poderia, por exemplo, fazer isso, tá? Fazer vertical scroll box aqui, content children, delete children. Mas eu não quero fazer isso. Já que esse cara aqui é a minha lista, eu quero fazer clear. Eu quero fazer clear. Como que eu faria para fazer um clear aqui? Eu vou lá na minha lista, que é esse cara aqui, e implemento aqui no public dela. Colocar esse create aqui em cima. Vou implementar para ela aqui um function clear. Function cacete, é procedure clear. E nesse procedure eu faço o que? Ponto content, ponto delete children. Delete children. Eu não uso isso aqui, então eu não lembrava nem fudendo. Vamos ver se isso funciona. Listar, limpar, limpou. Ah, eu quero count agora. Como que eu faço count? Eu venho aqui, function count. Ele me retorna um integer. O result dele vai ser o que? vts.content children count. Quando eu vier aqui e usar isso, eu vou fazer o que? Count. Dessa forma. Então eu sei quantos itens tem aqui dentro. Por culpa do count. O que eu posso fazer mais? Deixa eu ver o que eu tenho no meu item aqui de base. Item selected. Frame edition on demand. Isso aqui é interessante, ó. Deixa eu responder um detalhe aqui. Isso aqui é interessante, o on-click, tá? Se a gente for pensar aqui, como a gente vai trabalhar com o click? Eu clico no cara aqui, ó, e não tá dando nada, tá? Eu não consigo clicar nele. Como que eu trabalho com o click? Eu poderia muito bem vir aqui e implementar um clique aqui, porque eu tenho um frame aqui. Eu posso vir aqui e colocar o clique dele, por que não? Mas não, a gente vai trabalhar com o clique dentro do nosso frame list. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai trabalhar agora primeiro com a interface, para a gente deixar o clique clicável, digamos assim, que é como? Vamos para aqui para o frame base, esse cara aqui não. Cadê? Não, esse cara aqui não. Fechei esse aqui também. Esse aqui é o frame base. Estamos na frame base aqui. A gente tem aqui um retângulo, tá? Retângulo que é o background, que ele ocupa toda a nossa área aqui. Ele está marcado aqui, ó, como hit text. O hit text quer dizer que ele é tocável. Ele consegue ser tocável. O nosso RCT client, ele também está marcado como hit text true e ele está por cima do background. Se eu clicar no RCT background aqui, quando está usando, quem é clicado é o RCT client. Eu não quero isso. Eu vou desativar isso. Eu vou deixar só como aqui marcado, que quando eu clicar no meu frame, tocar nele, eu quero que quem seja tocado seja só o background. Nesse sentido, se você tem aqui, por exemplo, um componente aqui de retângulo nos seus itens, você tem que lembrar que ele tem que ficar com o hit text false. Por que você tem que lembrar disso? Porque senão ele não vai conseguir clicar. Quando eu clicar em cima desse cara aqui, quem vai ser clicado vai ser esse retângulo. Ou um button mesmo. Você colocar um button aqui, obviamente, se você colocar um button, você quer que ele seja clicado. Mas você vai colocar, por exemplo, um TPF. Você põe um TPF aqui para organizar vencimento de alguma coisa. Ou status, se está online ou não está online.
Quando o cara clicar nesse TPF aqui, ele vai clicar no TPF e não no background. Então você tem que estar sempre controlando o hit test. Eu vou tirar esse negócio aqui para a gente continuar. Beleza, a gente colocou aqui que o nosso retângulo background ele vai ser o único item clicável. Como que a gente trabalha agora com o onClick da nossa listagem? A gente trabalha com o onClick aqui dentro mesmo da nossa listagem. A gente vai colocar uma próxima. Essa aqui é outra questão importante do encapsulamento, tá? Das coisas. Que a gente pode colocar aqui uma property que vai ser o onClick. Vai ser o item click. Esse item click. Vou colocar item click, porque ele vai ser praticamente um evento. E o tipo dele vai ser o que? Notify Events. O que é isso aqui, gente? O Notify Events, se a gente for ver lá, de novo, eu apertei Ctrl e dei o botão esquerdo do mouse nele e ele me levou lá no System Class, que é onde ela está sendo declarada. Aqui é uma procedure. Tá? Esse Notify Event é uma procedure. Então ele espera que esse onClick aqui também seja uma procedure. Com essa assinatura aqui, ó, Sender Object. Ok, eu vou apertar Ctrl Shift C. Como todo objeto, igual eu falei lá no começo, é um objeto, ele tem que ser instanciado para não dar treta. Então vou instanciar ele como new. Vou instanciar ele como new. Beleza, então aqui a gente tem o clique, tá? Esse aqui vai ser o nosso clique. Mas como a gente substitui o clique? A gente substitui o clique lá na tela onde a gente precisa que ele seja executado. Porque, por exemplo, você tem aqui um item aqui que apresenta os dados da pessoa. Mas você pode apresentar isso, por exemplo, na listagem das pessoas, na listagem de títulos pessoas atrasadas no período, pessoas que você vendeu no período, e quando eu clicar naquilo ali, no CRUD, por exemplo, eu quero que abra o detalhe daquelas pessoas. Quando eu clicar na pessoa que está listada na lista de pessoas que compraram no período, eu quero que ele me abra a lista de vendas daquela pessoa. Vocês concordam aqui que são comportamentos diferentes? Então, quem tem que controlar o comportamento diferente é quem está chamando. Porque, por exemplo, essa tela aqui, agora é o CRUD. E eu abro a tela de editar o cliente. A segunda tela é de compras. Então, eu quero abrir as compras daquela pessoa. É o mesmo frame que você está usando, com comportamentos diferentes. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que descobrir qual que é o tipo daquela variável. O tipo da variável que eu quero substituir é Notify Event. Mas se Notify Event, igual eu mostrei, ela é uma procedure que recebe um sender de object. Eu vou copiar isso aqui, vou lá no meu frame, no meu form vai substituir isso e vou declarar ele aqui. Vou vir aqui e vou criar ele. Vou criar o nome aqui de item click. Então vai ser meu item click. Vai fazer alguma coisa aqui. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, você não sabe onde ela está declarada, você não sabe como você pega, você não sabe nada dela. Você quer substituir aquele método ali e você não sabe nada dele. Você vem aqui no events, de um componente que tem esse método, e dá double clique, por exemplo, eu quero substituir agora o mouse up. Vou vir aqui, mouse up, copiar a declaração dele aqui, vem aqui, procedure, mouse up, custom. Tem que ter um nome diferentinho, tá? Desse jeito. Então, agora, qualquer lugar que você quiser substituir seu mouse up de algum componente qualquer, você consegue. Por quê? Porque ele respeita a mesma assinatura. Então, você consegue substituir eventos desse jeito, métodos desse jeito. E eu acho isso super interessante. Você pode fazer as questões totalmente genéricas. Então, nesse caso aqui, beleza. A gente criou aqui o item click. Vamos colocar alguma coisa nele? Vou colocar aqui um show message. Eu vou colocar bem simples, eu não quero que ele faça muita coisa complexa agora, que eu quero testar. Tem que funcionar o show message. Onde que eu vou substituir isso? Esse é um clique, eu poderia substituir no for aqui, poderia, por que não? Né? Tipo, eu posso fazer isso. Mas ele precisa ser substituído só uma vez. Onde? No create. Eu vou fazer o que? O on item click recebe o que? Item click. Vamos ver se isso aqui funciona? Vamos listar, eu vou clicar, gente, não está funcionando. Mas por que não está funcionando? Vou clicar até aqui no azul, que é o background, mas não está funcionando. Por quê? Eu só criei a variável, eu não estou usando ela em lugar nenhum.
Aqui nesse momento, a variável lá, que é nosso f item click aqui, ela está com quem? Executando nosso show message lá atrás. Mas em momento algum no meu software aqui, eu falei para que aquele frame execute o onClick. Esse onClick aqui, tá? E onde eu faço isso? Eu faço na criação do meu frame. Eu sei que esse frame aqui é do tipo item list base. E este item list base tem um componente lá que chama RCT background. O RCT background tem um onClick. E eu vou fazer o que dele? Recebe esse cara aqui. Já vamos fazer algumas correções, tá? Não é tão óbvio assim. Vamos fazer algumas correções aqui. E só vou testar. Vamos só testar isso aqui. Ele já deu certo. Eu cliquei no meu form, no meu frame, ele deu certo. Se eu clicar nesse aqui, também chamou. E nesse cara aqui também chamou. E nesse cara aqui também chamou. Mas quem é esse cara? Quem é o clique dele? Se a gente der um breakpoint aqui, ó. Quando eu clicar, ele para nesse breakpoint. Por que ele para nesse breakpoint? Porque esse cara aqui, que a gente está substituindo, ele é o item click e ele executa aqui de dentro do form main. Quando você joga ele lá para aquela variável lá dentro, aqui no nosso property, ele vai substituir essa variável. Ele não vai substituir exatamente, vai falar a referência. Essa é a referência desse método. Se ele está marcando aqui a referência, esse cara que possui isso, quando eu fizer isso aqui no click, por que isso aqui dá certo? Porque no nosso clique aqui, eu tenho que ir na classe base, onde ele declara ela. Ele é da mesma assinatura. Então, quando eu clicar no RCT Background, ele vai executar quem? O meu f-on-item-click. Mas quem é o f-on-item-click? O nosso item-click lá do form main. Se você for pensar assim, todas as telas que você fizer isso, você pode ter um comportamento diferente, substituindo seus métodos. Beleza, agora entra os problemas, tá? Qual que é o problema disso aqui? No Windows é click. No Android e no iOS é tap. No Android até passa, tá? No iOS dá um erro chato lá que eu demorei a descobrir que era isso. Mas é tap. Porque você dá o toque lá na tela. E como que a gente vai trabalhar com isso, gente? A gente poderia, por exemplo, fazer a mesma regra para substituir aqui o nosso onClick. Mas eu não vou fazer isso. Porque, por exemplo, como que seria a regra, né? Seria assim, ifdef, vou fazer uma definição, ifdef ms Windows, eu vou rodar isso aqui. Else, se não for Windows, eu vou rodar outra coisa. Vou rodar o que? Nesse caso aqui, eu vou rodar o OnTap. Vai dar errado. Se a gente mudar aqui para... Vou ver aqui mesmo. Se eu mudar isso aqui, ele vai demorar um pouquinho porque está na máquina virtual e a minha máquina virtual pesa. Deu errado. Por que deu errado? Ó, incompatible ties, parameters list... Não, cadê? Dá na mesma, parâmetros list differ, porque os parâmetros, a lista de parâmetros do OnTap são diferentes da lista de parâmetros desse método que a gente criou, que ele é o sender. Se a gente for ver que, como que é o OnTap, o OnTap tem um ttap event, mas eu vou mostrar a outra forma que a gente fez ali, que é o que? Se a gente vier aqui num método, num objeto visual qualquer, e for lá no OnTap dele, qual que é o que ele espera? Ele espera receber, ó, um point além do nosso sender. Puta que pariu, olha, o que a gente vai fazer, hein, mano? Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai ter que fazer, por exemplo, agora, uma situação um pouco mais... Ele fica um pouco mais complexo que isso, mas a ideia é a mesma. A gente vai fazer aqui dentro outros métodos que vão controlar isso, que é o que? Primeiro é uma procedure, que é o do item click. Ele vai executar o clique do item. Ele vai ter o que? Um sender de object. O que esse cara aqui vai fazer? Basicamente, ele vai executar o clique. Se eu tiver assinado, ou seja, se não for nulo, né, porque ele pode ser nulo, eu posso não passar nada para ele. Se ele tiver assinado, eu executo o meu cara, passando quem? Quem foi clicado. Mas para que eu fiz isso aqui? Porque aqui em cima eu vou substituir ele. Estou substituindo ele aqui. Vou voltar para o Windows, só para a gente testar isso aqui. Está dando certo. Nesse momento aqui, quando você clicar nele, ele vai entrar aqui dentro, sempre ele vai entrar aqui dentro, sempre. Por quê? Agora você não está executando direto o item click, você executa primeiro do item click e depois, se ele tiver assinado, por exemplo, aqui ele vai estar assinado, ele está assinado,
E aí ele executa o show message, que é o que eu quero que ele execute nesse caso. Vamos fazer um teste. E se eu não substituir aqui na chamada, não estou substituindo ele, ó. Será que ele entra lá dentro? Se eu clicar aqui, ele ainda entrou, gente. Ele entrou aqui dentro por quê? Porque o do item click, ele é um método interno e está sendo substituído aqui. E aqui dentro ele testa. Ó, ele não está mais assinado, então ele não vai executar clique nenhum. Então a sua lista nesse momento é só de apresentação. Você não tem nada. Ah, você quer substituir gesturing e quer apresentar coisas diferentes no gesto, o long tap. Quer que faça coisa diferente? Faça a mesma coisa. Substitui aqui o gesto do long tap e manda o form que vai chamar ele fazer a mesma coisa. Você pode fazer isso em milhares de formas diferentes. Vamos fazer agora então o nosso onClick. Por quê? Aqui eu substituí, eu fiz o do item click, mas eu quero fazer o do item tap, que é para substituir esse cara aqui, que é a mesma ideia do Android. Eu vou fazer aqui mesmo, né, que já está na tela aqui. Vou clicar nele aqui, vou descobrir como que é lá o tap do clique aqui e vou copiar a minha assinatura. Copiei essa minha assinatura, vou lá para cima, vou fazer uma procedure do item tap. Vou jogar ela aqui dentro e vou apertar Ctrl Shift C para criar. Eu vou fazer o que nela? Vou vir aqui, já vou substituir ela aqui em cima. Tudo bem. Eu poderia, muito bem, olha só, vir aqui e fazer a mesma coisa, ó. Fazer aqui. Por quê? Apesar de ser o tap, tá? E ele tá rodando aqui como um point, eu não preciso disso. Eu só preciso do sender para chamar um clique. Porque vai ser o mesmo método de clique lá, mas vai ser baseado no evento tap. Então só passo para ele o sender. Eu poderia fazer isso aqui, tem um código repetido, mas é um código repetido. Eu posso aqui, então usar o do item click. E aí quando eu dou o tap, ele vai para cá e depois ele entra aqui dentro. Vamos ver se isso aqui funciona no Android. Ele vai compilar até finalizar. Eu espero que seja bem rápido. Não está sendo rápido o suficiente, ele já passou da compilada, ele já testou síntese, ele já testou uma caralhada de cor, eu cancelei a compilação. Beleza, então a gente viu que ele não deu errado. Não deu errado por quê? Porque está certo mesmo. Ele, quando você clicar lá no coisa, ele vai executar isso aqui. O item tap, que chama o do item click, que chama o meu item click, que é esse cara aqui. Agora vamos pensar o seguinte. Você quer agora fazer alguma validação baseada no que tem dentro do seu item de lista que foi criado, que foi clicado. Olha só, a gente tem aqui, por exemplo, no mesmo listagem, a gente tem dois itens diferentes. A gente está apresentando aqui duas informações diferentes. Dois tipos de dados diferentes. Então a gente teria que tratar isso aqui também, mas eu não vou tratar agora. Eu vou fazer primeiro classe só para o dados pessoa, que é o mais simples. Como que eu faria isso? Eu faria assim, ó. Eu viria aqui, declararia aqui. Não, eu posso fazer direto, ó. Vamos fazer declaração sim. var, aqui do fio D, eu vou fazer ele receber o que? Eu preciso saber quem foi clicado. Eu preciso saber pegar esse cara, que é o item. Se a gente for lá nos nossos itens lá, vamos lá explicar um detalhe de pessoa aqui. A gente tem aqui a pessoa. Quando o cara clicar, quem é clicado? O RCT Background. O RCT Background está onde? O RCT Background está dentro do nosso frame aqui, ó. Por padrão, quando você está trabalhando com componentes visuais, o owner deles, né, que é o dono deles, sempre vai ser o container, que nesse caso aqui é o frame, o container mais base. Se fosse um form, seria um form. Então, quando o cara clicar aqui, o owner desse clique do background é o meu frame que eu preciso pegar. Então, eu vou trabalhar com isso, como aqui sender, ele tem um owner, não, eu vou ter que forçar ele a ser do tfmx object .owner, e eu sei que sempre, como eu estou trabalhando com o item de lista aqui, que é herdado, nesse caso aqui, desse aqui, né? Eu sei que sempre o cara vai tocar aqui no background, ou em algum outro componente que está aqui dentro no visual. Então eu tenho certeza que meu owner é um frame específico. Nesse caso aqui eu tenho certeza que ele é do tipo
dados pessoa. E nessa situação, eu posso fazer o quê? Agora eu vou pegar a informação lá de dentro. Show message ponto first name. Eu quero apresentar o first name dele. Lembrando que isso aqui é porque ele é do tipo dados pessoa. Vamos listar. Eu vou clicar só no azul, tá? Olha lá, 0, 1, 2, 3, 4. Tá dando certo. O clique, então, tá fazendo o quê? Pegando quem foi clicado e pegando a informação lá de dentro. Ah, eu quero testar se já é o aniversário dele no clique. Então, você vai lá, pega o birthday. Né? Você vai pegar o birthday. If birthday que é trunk, né? Que vai cortar por dia, ele é date time igual a trunk now. Então ele apresenta o nome. Obviamente, no caso, todo birthday aqui está recebendo o dia de hoje. Então, obviamente, ele tem que apresentar. Ah, ele apresentou. Então, estou testando o birthday. Que está onde esse birthday? Lá dentro, olha. Está lá dentro da minha listagem, do item de lista, ó. Porque ele tem essa informação acessível. Então, eu consigo pegar essa informação dessa forma, fazendo isso aqui. Aí, vamos complicar um pouco, tá? Vamos complicar um pouco. A gente tem aqui, por exemplo, aqui dois tipos de dados na mesma listagem. Se são dois tipos de dados na mesma listagem, a gente tem que trabalhar com o quê? Com a base dele. E quem é a base dele? A base dele já é o item de... Eu não vou precisar fazer isso, mas é basicamente esse cara aqui, ó. Esse aqui é o cara que é a base. Tá? Então eu poderia muito bem vir aqui e declarar ele assim, ó. Então ele não vai ser mais lfill aqui, ele vai ser lfilld. Só lfill, quer dizer. Só que eu vou ter que dar use nela. Vou dar use aqui para passar, só para passar rápido. Então esse cara aqui, eu vou forçar ele a ser o tipo que eu espero que ele seja, porque ele vai ser genérico. E aí na hora aqui que eu preciso testar, né? If is tfill pessoa dados, então eu apresento isso aqui. Se não, nesse caso eu tenho dois tipos só, mas você pode ter 3, 4, 20 sendo apresentado na mesma listagem. Se não, se for e-mail, eu apresento o que para ele? Na verdade, ainda dá para fazer melhor, ó. Ltext message, né? Porque é a mensagem do string. Vou dar um empty aqui, né? Porque eu tenho que inicializar o bagulho. Empty str. E aqui eu vou fazer assim. lmessage. Ok, beleza. lmessage aqui, está recebendo aqui, mas se ele for, por exemplo, dados pessoa aqui, eu tenho que forçar isso, vou fazer o cache nele, aqui. E aí, ele vai dar certo ali, vocês viram que ele estava vermelho, agora ele vai dar certo, porque esse cara aqui é dados, porque eu sei que ele é dados por causa do is aqui, se ele for dado. Mas, se ele for e-mail, eu quero retornar para ele o quê? E-mail, mas não só e-mail. Eu quero retornar o id.toString mais um espaço, mais o meu e-mail, que provavelmente é o seu José. Vamos testar isso. Star, ó, 0 seu José. 0, porque nesse caso aqui a gente está apresentando só o nome dele, que no caso o nome dele é 0. Mas a gente podia também apresentar a data de aniversário. Então, a gente tem o quê? Uma base, um item de lista aqui, um frame básico. Cadê o bagulho? Esse cara aqui, um item, um frame base, você tem que ter isso, você tem que fazer para ter a herança. Você tem os caras herdados dele, que tem o ciclo de vida único, né? Eles trabalham de forma única. Você tem aqui o container de apresentação, que obviamente a gente fez aquele muito simples, tá? Ele ficou muito simplificado. Tem muita coisa para fazer que poderia fazer aqui para ajudar e tal, por exemplo, a questão da demanda, tá? Como você quer fazer a listagem por demanda? Você poderia fazer um método aqui, tipo, igual, vamos pensar na perto aqui, on demand,
que ele vai ser do tipo proc, sei lá, colocar ele como tanto faz. Normalmente eu coloco ele como proc boolean, porque as minhas métodos de listagem eu sempre tenho um procedimento com um método só boolean. Então eu poderia fazer isso aqui, substituir e fazer sua regra aqui, por exemplo, usar aquele position. Eu nunca usei isso, mas é um negócio mais ou menos aqui, ó. Acho que é isso aqui, ó. Aqui dentro você chama quem? O seu f on demand. Obviamente você tem que testar se ele está assinado, né? Igual a gente fez agora. Mas essa é a regra. Se você quiser fazer alguma coisa, você faz tudo aqui, implementa e tudo mais, vai fazendo esses detalhes. Eu acho que é só. Eu não sei mais o que eu posso falar sobre o assunto para não ficar muito lento, muito demorado. Eu acho que eu já estou quanto tempo de live? Eu nem sei. 1h30, porque eu comecei há algum tempo. Esse fonte vai conseguir liberar. Sim, eu vou deixar ele no GitHub. Eu vou deixar provavelmente assim que terminar a live vai ficar online, tá? Salva. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? E aí você vai e acessa e obviamente o nome vai ser diferente. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Comentário? Crítica? Ou sei lá, tanto faz. Não? Então, beleza. Se não tiver, eu vou parar a live por aqui. Que vocês não estão vendo aí 8 horas, nós já são 1h05. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Boa noite para vocês e até uma próxima live.